Shalom, povo de Deus. Deus abençoe a sua casa, sua vida e que Ele te encha de paz. Ore comigo. Santo Deus, obrigado por tanto amor, por tanta proteção e cuidado. Obrigado, Senhor, pelo projeto de salvação. O Teu Filho Jesus, o Senhor gastou por nós. Verteu o Seu sangue no madeiro e nos deu libertação, salvação. Sem sangue não haveria perdão de pecados. Obrigado, Senhor, por esse projeto tão lindo, por esse clímax do Evangelho. O Seu Filho que foi morto, mas ressuscitou. E o Senhor tem cuidado de nós a todo tempo. Obrigado e obrigado. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorá-lo com mensagens cantadas? Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando onde flui o amor.
Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Louvado seja Deus. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu texto sagrado, em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos e depois nós vamos seguir trazendo aspectos a cada versículo em diante. Tá certo? Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4, no primeiro momento. Eu estarei lendo na NTLH, a nova tradução linguagem de hoje. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento, um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Eu quero abrir aqui com vocês já para tratar sobre essa questão. Por quê? O que acontecia? Nos primeiros momentos de adaptação do casal, o marido, então, não gostava de algo da esposa e logo ele a rejeitava, mas rejeitava ela em casa.
não tendo mais contato e deixando ela presa no matrimônio, mas ele tinha já deixado ela no próprio matrimônio, em casa. Perceba comigo que o cuidado de Deus no aspecto com o seu povo, tratando de questões que aconteciam e que acontecem. E Deus vai tratar dizendo assim, olha, faça um documento, libere a moça, libere a mulher. Não deixe ela escravizada, não deixe ela presa a você. E nesse contexto ela segue a vida, ela irá, versículo 2. E então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Então, qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher, ela é impura para ele. Ele está dizendo assim, olha, para que a coisa funcione bem. Se não deu certo com o seu marido e ele lhe lavrou carta de divórcio, e se aconteceu que o seu segundo marido morreu ou que também ele não teve continuidade com ela, ela não deve voltar para o primeiro marido. É uma questão de cuidado de Deus. Olha, casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. A gente percebe no primeiro aspecto aqui, acerca do divórcio, é uma pureza no matrimônio. Entendendo que há um processo de adaptação, entendendo que há uma pureza e estabilidade matrimonial no contexto, e isso deveria ser protegido. Deus, ele odeia o divórcio. Mas ele também, dentro de cada caso, ele estabelece graça. Ele diz, olha, que se você não quer ter continuidade, você precisa liberar esta mulher. Nós estamos tratando de algo da época, mas é possível vermos casais que vivem de aparência. E o convite do nosso Deus é que você deve buscar de fato a reconciliação. Esse de fato é o cuidado de Deus, porque ele odeia o divórcio. Mas dentro das leis aqui, leis estas da antiga aliança, era um tipo de graça no seu contexto, porque já estava de fato protegendo os menos favorecidos. É uma ação graciosa de Deus nesse contexto. E dentro do aspecto de casamento, a separação existe por causa da dureza do coração. Eu não vou me aprofundar com você nessa questão, porque a partir do versículo 5 até o versículo 20 ou o 21, que é onde termina o nosso capítulo, é até o 22, nós vamos tratar a respeito das leis humanitárias. Dentro desse aspecto das diversas leis e das leis comunitárias ou humanitárias, nós temos aqui de antemão o versículo 5. Ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Dentro do processo de adaptação, tem leis graciosas que protegem o casamento. Em primeiro aspecto, você vai perceber o versículo 5. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Deus protegendo o casamento diante dessas leis. Deus usando as leis como meio de graça. Você recém-casado, não se apresse a querer ir para a batalha ou querer passar 1 ano fora. Você recém-casado, viva com sua esposa, porque esse é o momento de adaptação. E goze a vida com ela. Em outros aspectos, Deus está dizendo, olha, deve haver um cuidado nos primeiros momentos dessa nova vida, desse ministério que o Senhor te entregou.
Há um cuidado estabelecido de Deus nas leis. Por mais que nós estamos diante do Antigo Testamento, que é a antiga aliança, nós vemos Deus cuidando do seu povo. No Antigo Testamento, nesta lei que nós conhecemos que são leis duras, na verdade, traz o aspecto de graça. Cuidado de Deus para com o seu povo. Dentro desse aspecto, essas leis de caráter humanitário falam a respeito com a vida. É a respeito da vida. O respeito com a vida está sendo tratado aqui nesse contexto. O respeito com a vida. Percebamos, versículo 6. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de mó ou de moinho. É essa a ideia aqui, que ele usa para moer o trigo. E não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo. E assim morrerá de fome. Ele está dizendo assim, olha, se você emprestou dinheiro e quer garantias, você não pegue a ferramenta de trabalho do seu irmão, porque ele vai ter dificuldade de sustento com a sua casa. Perceba o cuidado de Deus através das leis. Uma lei que Deus traz de forma graciosa, trazendo cuidado ao seu povo. Versículo 7. Se alguém raptar, olha, até uma questão de crime premeditado. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou o vender, esse criminoso será morto. Deus está trazendo a pureza no meio do acampamento. Lembra que das outras vezes nós tratamos a respeito, mesmo no livro de Deuteronômio, trazendo a respeito da lei protetiva, que ela age como polícia militar, ela se posiciona e diz, olha, eu estou por aqui, é para inibir o erro. E as leis estão dizendo assim, olha, não faça porque tem punição. É dentro desse aspecto gracioso. Então, se alguém raptar o seu irmão, para ele está estabelecida a morte. A lei está sendo punitiva, dizendo não faça. É esse aspecto gracioso. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. O mal sendo tirado do acampamento. É o processo de purificação. Versículo 8. Se você ficar com uma doença contagiosa de pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Olha, perceba o seguinte. Você está com doença contagiosa, existe toda uma instrução dada por Deus, dada aos sacerdotes. Vá a ele, que ele tem respostas e cuidados para você. Cuidado de Deus com respeito à vida. Deus é um Deus que ama a vida. O cuidado de Deus com respeito à vida. Perceba comigo ainda o versículo 10. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá do lado de fora para que ele traga a você. E se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite, devolva logo, devolva ao dono antes do pôr do sol para que a use como cobertor. Olhe bem. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não oprima o pobre, não pegue como garantia a sua capa e se pegou, devolva antes do pôr do sol, porque Deus, Ele ama o pobre. Porque Deus, Ele tem cuidado com o órfão, a viúva e o estrangeiro, e o necessitado. É a ideia do necessitado, está enquadrando o órfão, a viúva e o estrangeiro. A ideia de pobre aqui é a ideia de que alguém que de fato é um necessitado. E não pegue como penhor a sua capa, porque Deus vai pedir conta. Então Deus sempre está se importando comigo e com você na ideia de mínimos detalhes. Olha o versículo 14. Não explore o empregado que é pobre e humilde, que ele ganha a sua diária. Olha, não importa se é israelita ou estrangeiro, pague o salário dele em dia.
antes do pôr do sol, pois ele é pobre e ele precisa desse dinheiro. Se você não pagar, olhe bem, olha que cuidado de Deus. Se você não pagar, ele gritará a Deus. E gritará a Deus o Senhor contra você. E você será culpado de pecado. Ele está dizendo em outras palavras, olha, tanto a capa do pobre, quanto você não pagou o dinheiro do pobre, Deus está trazendo o cuidado dele para nós, dizendo assim, olha, se eles orarem a mim e reclamarem do que você fez, eu vou até você. Eu vou até você pedir conta. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, eu cuido do meu povo nos mínimos detalhes. Sabe o que eu aprendo com isso, o que você aprende com isso? Deus é um Deus de cuidado. Ele tem respeito com a vida. Então, nunca duvide do cuidado de Deus. Você tem provas, você tem dificuldades, você está passando apertos. Isso é didático. Mas Deus, no meio de todo esse processo, até mesmo doloroso, Deus, ele cuida de você. A marca bíblica é um Deus de providência. É um Deus que tem uma ação intencional em cuidar do seu povo. Providência é isso. É a ação intencional de Deus em cuidar do seu povo. Nos mesmos detalhes, nós estamos falando aqui de uma lei da antiga aliança. E dentro da lei da antiga aliança nós temos aspectos graciosos. Deus se mostra gracioso, Deus se mostra bondoso, Deus mostra que cuida do seu povo. Nunca duvide do cuidado de Deus. Se o pobre ou necessitado clamar a Ele porque alguém lhe tomou a capa, porque alguém não lhe pagou, Deus vai ao encontro deste que está oprimindo o pobre, que está oprimindo o necessitado. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que você serve. Então descanse no Senhor. Consiga dormir. Porque uma das coisas de aspectos graciosos é o sono. A primeira coisa que perdemos quando nós estamos angustiados e sem confiar no nosso Deus que é cuidador é o sono. Então, tenha sonos tranquilos. Peça para que o Senhor te visite você no íntimo e descanse nele. Porque Ele tem respostas para os seus sofrimentos. E não só respostas, Ele tem soluções. Ele tem antídotos para as suas angústias e para os seus dilemas. Deus é um Deus que cuida. Continue percebendo comigo. Olha, versículo 17. Respeite o direito dos órfãos, dos estrangeiros que moram na cidade de vocês. Não aceite como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva. Não aceite como garantia a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. A viúva, se ela for destratada, e se a viúva ela for, de fato, ofendida por você, e se ela clamar ao Senhor, Deus vai ao seu encontro. Cuidado de Deus com a viúva. Lembrem-se que vocês foram escravos do Egito e eu cuidei de vocês. Lembre-se que o Senhor, nosso Deus, o tirou de lá. Por isso eu exijo que obedeçam a lei. É uma lei que vem com graça. Uma lei que vem com cuidado. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espiga. Nesse caso, não volte para pegar. Sabe por quê? Porque esse feixe que ficou lá esquecido, na verdade vai ser para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E se você age assim, o Senhor nosso Deus abençoará você em tudo o que fizer. Quer a bênção do Senhor? Seja generoso. Quer a bênção do Senhor? Seja generoso. Já dizia Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, olha, sabe qual é a bênção da prosperidade? A generosidade. É bíblico. Esquecer um feixe na colheita, não volte para buscar. Deixe para o estrangeiro, deixem para o pobre, a viúva. Deixe para que abençoe a vida destes. O mesmo acontece quando você está na colheita de azeitonas. Versículos 20. Na colheita das azeitonas,
depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Estrangeiro, órfão e viúva. É a que nós chamamos, que na verdade a teologia chama de lei da respigadura. Lei da respigadura é que protege o estrangeiro, o órfão e a viúva. É o que nós chamamos de necessitados. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficaram nos pés serão deixadas também para o estrangeiro, para o órfão e para viúvas. Lei da respigadura. Isso que lemos foi o versículo 21. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o cuidado de Deus vai além do que eu posso imaginar. Deus se importa sim. Talvez você está dentro desse dilema em si mesmo, dizendo assim que, olha, não sou amado, não sou amada, Deus não se importa, Ele não ouve, Ele faz pouco caso, é como se que Deus se esqueceu de mim. E nesse aspecto, entenda que não é da agora. Nós estamos em um contexto, dentro desse processo aqui, é um texto de que há milhares de anos foi escrito, Deus mostrando que se importa. Há milhares de anos, até os nossos dias, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. E sabe qual é o maior cuidado dentro da lei da respigadura? Você sabe qual é o maior cuidado? É o cuidado que Ele tem comigo e com você, é quando Ele gastou a vida do próprio Filho. Nós estamos falando aqui do órfão, do estrangeiro e da viúva. Estrangeiro, órfão e viúva. Mas eu já fui estrangeiro. Eu não conhecia o Senhor. Eu não era Israel. Eu não vivia nessa comunidade israelita. Eu não fazia parte dela. Porque o Senhor, então, na verdade, Ele me escolheu. Eu não vivia porque eu era avesso, que era santo. Mas mesmo inimigo da cruz, o Senhor me escolheu e me colocou na comunidade de Israel. Eu era estrangeiro e o Senhor me colocou na sua comunidade. Eu era órfão. Eu era órfão porque o meu pai, eu não o conhecia. E o Senhor se fez conhecido, se revelou a mim. Eu era órfão. E o Senhor se revelou a mim como o meu pai. Eu, além de estrangeiro, órfão, e eu era viúvo, porque eu estava desassociado do meu noivo, Cristo Jesus. Eu não tinha o noivo. Eu era estrangeiro, eu era órfão, eu era viúvo. Mas o Senhor me resgatou. E dentro desse aspecto, da lei da respigadura, eu vejo o cuidado de Deus. Perceba isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te encha de paz. Vamos orar? Senhor, abençoa este que cultua comigo. Abençoa este que cultua comigo e que está necessitado. Que muitas vezes está na condição de estrangeiro, de órfão e de viúvo ou viúva. Abençoa este, Senhor, que tem dilemas na alma, no coração, ou está vivendo um enfrentamento, até mesmo financeiro, ou de luto. Vai ao seu encontro, vai no seu coração e faz transformação. Pai, o Senhor nos deu leis humanitárias, cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Obrigado. Até mesmo no matrimônio, por aquele que está sendo desfavorecido, o Senhor tem leis aplicadas para trazer o cuidado, o equilíbrio dentro de cada contexto. Obrigado por tanto cuidado, por tanto amor. Nós te amamos, Senhor.
Obrigado. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, e amar-me a ti.